Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos falar hoje sobre verbos transitivos diretos e indiretos e algumas outras questões. Então, quando a gente parte desse pressuposto, nós sempre vamos partir do verbo. O verbo vai ser o nosso ponto de partida. Então, não posso esquecer. Caso eu me esqueça quem são os verbos, são aqueles que eu consigo conjugar por eu, tu, ele, nós, nós e eles, que são os pronomes pessoais do caso reto. Então eu trabalhei, tu trabalhaste, ele trabalhou, nós trabalhamos, vós trabalhastes, eles trabalharam, enfim. Então, por exemplo, para a gente achar o sujeito, então Maria trabalhou. Quem é o verbo? Trabalhou. Quem trabalhou? Maria. Percebam, Maria trabalhou. Nós sempre vamos perguntar para o verbo quem. Quem trabalhou? E a resposta é Maria. Como nós temos um único ser, nós temos o sujeito simples. Sujeito simples. Então, outro exemplo de sujeito simples. O cachorro dormiu. De novo, contra o verbo. Quem é o nosso verbo? Dormiu. Achei o verbo, eu pergunto quem? Quem? Resposta é o cachorro. Então, mais uma vez, sujeito. Outros exemplos de sujeito que nós temos são sujeito composto. Maria e João comeram doces. De novo, verbo quem? Quem comeram? Maria e João. Logo, nós temos sujeito composto. Até aqui ficou fácil. Parte importante: todas as informações, para além do sujeito, são predicado. Então, eu ia escrever ali, mas fica fácil. Predicado são o quê? As informações do sujeito. Então, o que o sujeito fez é o predicado. Tudo que vem depois do sujeito é predicado, inclusive o verbo. Então, achei o sujeito, toda outra parte é o predicado. Tudo bem? Sujeito e predicado. E o verbo é a parte principal. Eu tenho outros tipos de sujeito também. Tem o sujeito oculto. Então, por exemplo, comemos bolo. Quem? Quem é o verbo? Comemos. Quem comemos? Nós. O nós não está aqui na oração, mas é como se ele estivesse. Eu vou colocar aqui de outra. É como se ele estivesse aqui. Nós comemos. Então é um sujeito culto. Temos também sujeito indeterminado. Roubaram um carro.
Ok? Normalmente, uma dica de ouro. Eles. Quando eu tenho a flexão com o pronome eles, eu tenho sujeito indeterminado. Tem outras questões também, mas sobretudo o pronome eles. Até aqui nós entendemos. Depois disso, nós temos os verbos, né? Eu acho os verbos e eu tenho a transitividade verbal. Eu tenho os verbos transitivos. Para eu pensar nos verbos transitivos, eu lembro da palavra trânsito, ou seja, transitividade é o complemento dos verbos, é o que está em trânsito, é aquilo que vem para complementá-los. Eu tenho transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. Então vamos um por vez. O transitivo direto. Regra geral, requer preposição. Então, verbo que para o seu complemento não precisa de preposição. Então, por exemplo, Júlia bebeu água. Bebeu é o verbo, o que vem para complementá-lo é água, não é preposição, é o substantivo. Silvia comeu fatia de bolo. O verbo é comeu, uma, um artigo, não é uma preposição. Então, ele não requer uma preposição, o verbo transitivo direto. Diferentemente do verbo transitivo, ele é o que? Regido por preposição. E aí a gente pergunta quem são as preposições? As palavras interligam outras palavras. Então, alguns exemplos. Em, a, para, ante, de. Poderia colocar em ordem alfabética, mas tudo bem. Até, após, entre, sob, sobre, com, por. É, eu tenho a frasezinha que eu sempre falo. Ema, para, de, com, por. E tem outras também. Então, toda vez que eu tenho preposição, João precisa de ajuda. Precisa é o verbo de preposição. Helena gosta de futebol. Gosta de futebol, preposição. Fazemos. Deixa eu pensar. Então percebam que o transitivo, eu tenho preposição. Ele é regido por preposição. Ele tem preposição depois dele. Então, por isso que ele é indireto. Fomos ao shopping.
Fomos é o verbo. A preposição aqui, ó, junto com o artigo o. E, para encerrar, então, tem preposição indireto, preciso dessas palavrinhas. Se eu não tenho, ele é direto. Sem preposição direto, com preposição indireto. Transitivo direto e indireto. Eu preciso dos dois. Então, por exemplo, o verbo confiar. Aqui é o verbo confio. Eu confio que os meus livros. Aqui eu não tenho preposição. Aqui é um artigo. Mas confio os meus livros o quê? Aos meus amigos. Percebe que só os meus livros fica sem sentido. Então eu preciso de mais informações aos meus amigos para eu ter o sentido. Então percebam que eu preciso dos dois para ter o sentido completo. Agradeceu. O que que ele agradeceu? O convite. Agradeceu o convite? Tá, mas o quê? Ao casal. Então ele precisa de mais uma informação. Ao casal. Explicarei o quê? Então aqui como eu tenho preposição, é indireto. Aqui como eu tenho artigo, direto. Por isso que é transitivo direto e indireto, porque eu preciso dos dois. Um sozinho não complementa o meu texto. Explicarei aos alunos. Indireto, preposição. Explicarei aos alunos o quê? O que for necessário. Direto. Pagou a compra. Direto. Pagou a compra ao dono da loja. Preposição indireto. Então, considerando que eu tenho os dois, transitivo, porque eu tenho palavras que complementam o verbo, direto e indireto. Por isso que eu tenho verbo transitivo, direto e indireto aqui no meu texto.